Olá pessoal, quem fala é o Matheus. Bom, hoje vou fazer um vídeo falando sobre um dos campeonatos mais disputados e mais acirrados de todos. Bom, eu vou falar sobre a edição do Campeonato Brasileiro de 2009. Bom, esse Campeonato Brasileiro foi um dos mais emocionantes da era dos pontos corridos. Temos o Flamengo que assumiu de ponta a ponta, temos o Palmeiras que caiu de rendimento, temos o centenário do Inter, a recuperação do Fluminense. Mano, era um campeonato extremamente. Não tem como explicar esse tipo de campeonato. Até hoje a gente não vê mais os campeonatos mais acirrados no Brasileirão. A última vez foi o Corinthians contra o Vasco em 2011, tá? Então eu decidi fazer esse campeonato brasileiro de 2009 porque é um dos campeonatos que eu mais gostei, na minha opinião. Então, já deixe seu like insano, que é muito importante mesmo, tá? Compartilhe meus vídeos, tá? Por favor, é muito importante, ok? E aperte o sininho de notificações para que receba novas novidades do meu canal, tá bom? Então, vamos lá. No Campeonato Brasileiro de 2009 foi a sétima vez que ocorre o sistema de pontos corridos. E nessa edição tivemos a volta do Corinthians para a Série A, que estava na Série B em 2008. E tivemos o time que estava disputando a Série A pela primeira vez, que é o caso do Grêmio Barueri e o Santo André. E o Avaí, que voltou à elite depois de muito tempo. E teve a ausência do Vasco da Gama, que pela primeira vez em sua história o time da Colina é rebaixado pela segunda divisão. Choraram. Não tem nem o que falar, cara. O ídolo chorou. Deixa, cara. Não quero falar. O Vasco chorou. O pior dia que São Januário já viveu. Os outros resultados não vieram. O Vasco cumpriu a parte dele. Leandro Domingues fez 1-0 para o Vitória. E transformou numa tortura para os caídos. Até o Alvixan. A gente está pagando hoje. Um corredor de policiais protegeu os jovens. Descontrolado, o torcedor Fernando Henrique, de 21 anos, subiu até a marquise do estádio e ameaçou se jogar. Foi contido por homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Centenas de vascaínos ainda permaneciam em São Januário, enquanto Renato Gaúcho dava a entender que não ficaria no time para a Série B. É hora de identificar, de reconhecer o erro, de arregaçar as mangas, não ter vergonha de correr atrás do prejuízo, de trabalhar e recolocar o Vasco. Os outros clubes que estavam preparados para o Brasileirão, mas não tiveram boas campanhas nos campeonatos estaduais e na Libertadores, que é o caso do São Paulo e o Palmeiras. Ambos trocaram de técnico. Por exemplo, o Muricy Ramalho, que ficou no São Paulo desde 2006, inclusive ganhou 3 Brasileirões seguidos, 2006, 2007, 2008. O treinador foi para o Palmeiras para conquistar o seu 4º título. E quem foi demitido foi o Luxemburgo, que depois de 2 anos conquistou o Campeonato Paulista. O Luxemburgo foi demitido e o Luxemburgo foi para o Santos comandar o Peixe. E no Internacional a situação do clube estava razoável. Depois do campeonato do título gaúcho e também o vice da Copa do Brasil, que inclusive foi roubado, assim, etc. O Colorado estava comemorando seus 100 anos de existência. Mesmo preparado, o time estava disputando 2 campeonatos diferentes, que é a Recopa Sul-Americana e a Copa Surukabeng, que é um time japonês que vai disputar o time contra o campeão sul-americano. Ou seja, o Inter tinha tudo para conquistar todos os títulos no ano do centenário e saborear o centenário. No Flamengo teve várias novidades boas e ruins. Bom, a parte ruim é que o Flamengo perdeu o jogador Y, que
que deixou o clube. E também teve novas contratações, tipo, o caso do Adriano, que deixou a Inter, e o Petkovic, que passou 2 anos sem nenhum brilho no futebol brasileiro. Porém, com grandes contratações, o Flamengo teve muitos problemas fora de campo. Mas mesmo assim, complicaria na metade do campeonato. No início do Campeonato Brasileiro, o Internacional já começou a liderar o campeonato de ponta a ponta na metade. Inclusive, no início do campeonato, o Internacional bateu o Corinthians, que foi finalista da Copa do Brasil. E os outros que começaram mais ou menos foi o Palmeiras e o São Paulo, com apenas empates e derrotas. Até na quinta rodada, os times começaram a vencer. E quem não começou muito bem foi o Flamengo, que perdeu para o Cruzeiro por 2-0. E o Mengão demorou bastante para conquistar os seus primeiras vitórias. E até conseguiu encostar até no G4, com apenas 4 vitórias para o Fla. Mas com os resultados negativos surgindo, o empate contra o Barueri, o Cuca foi demitido. E quem entrou foi o inesperado Andrade. E quem não começou muito bem foi o Fluminense, que depois da eliminação do Carioca e na Copa do Brasil, o time andava muito mal, com inúmeras derrotas. O Fluminense estava afundando na lanterna. Depois dos 10 jogos, o técnico Parreira saiu e quem assume é o Cuca, que era do Flamengo. Depois do Internacional embalar na primeira metade do campeonato, o Colorado começou a despencar na tabela do Brasileirão. E também o Inter perdeu a final da Recopa Sul-Americana contra a LDU. Perdeu 2 jogos, tanto no Equador quanto no Brasil. E mesmo com tantas derrotas do time no Brasileirão, o Tite foi demitido. E quem assume foi o inesperado Mário Sérgio. E assim o Inter começou a liderar o Brasileirão de ponta a ponta no primeiro turno junto com o Palmeiras. Bom, falando de Palmeiras, depois de resultados medíocres, o Verdão começou a se espertar na tabela. Com a ajuda de Diego Souza e a estrela de Wagner Love, o Palmeiras começou a ganhar todos os jogos no final do primeiro turno, até chegar na vice-liderança com os mesmos pontos do Inter. Bom, mesma coisa com São Paulo, que depois da metade do campeonato, no meio da tabela, o São Paulo começou a colecionar várias vitórias até chegar no G4, atrás de Inter e Verdão. No Flamengo, a situação do time ficou muito complicada. Inclusive, o vice-presidente Kleber Leite deixou o clube. Bom, a próxima partida do Flamengo era, na verdade, nada mais, nada menos que o Santos, dentro da Vila Belmiro. Bom, só que essa partida não era uma partida qualquer, com os 3 pontos, e sim era uma partida comemorativa dos 1000 jogos do Flamengo. Ou seja, o Flamengo tinha tudo para não sair com a derrota. E não saiu com a derrota com 2-1, com inclusive um golaço do Adriano. Depois dessa vitória, o Flamengo começou a se despencar na tabela. Inclusive com a derrota do Grêmio de 4-1, o Flamengo chegou à 10ª colocação. E também no retorno, com a derrota do Avaí de 3-0, o Flamengo chegou à 14ª posição. Inclusive, o Flamengo estava brigando para não cair. Vai perdendo uma, na 12ª posição. O Adriano vai tentar daí, Adriano! Gol do Flamengo! Adriano estilo! Um chute que parece improvável! Aproxima do corpo! Sai com efeito! Praticamente no contrapé do Felipe, um passo pro lado esquerdo, quando quis voltar não deu! A situação dos clubes paulistas ficou bem razoável. Mesmo perdendo e ganhando posições, o São Paulo e o Palmeiras continuavam no G4. Mas os principais adversários pelo título
era o Atlético Mineiro, com o dia Tardelli no clube, o Goiás, que estava jogando muito bem naquele ano, com o Fernandão no elenco, e claro, o Internacional, que era o seu principal rival na disputa pelo título. Ambos começaram a se despencar na tabela depois de empates e derrotas. O Flamengo começou a sua arrancada. Com 10 vitórias e uma derrota, o Clube Negro começou a ganhar posições, ficando coladinho no G4. Mesmo assim, muito mais próximo de superar os seus adversários pela frente. Pois a vantagem do Palmeiras na liderança era de 30 pontos a mais do que o Flamengo. Bom, deixando de lado o G4, vamos para a zona de rebaixamento. Bom, o Fluminense, a situação do clube ficou bastante complicada. Ficou até toda a rodada na zona de rebaixamento. E a chance de ser rebaixado era de 99,99% de chance de cair. Ou seja, não tinha nem como fazer uma recuperação milagrosa para o Fluminense. Com o Palmeiras na liderança, alguns times de baixo da tabela começaram a reagir. O Verdão começou a perder ritmo no campeonato e, claro, a liderança começou a ser ameaçada. Um deles é o São Paulo, que na 35ª rodada, quando o Verdão patinava, o Flamengo estava coladinho no São Paulo. Ou seja, depois de 18 rodadas do meio da tabela, o Mengão tinha a chance de ser campeão. Outros adversários começaram a decair. Bom, na 37ª rodada, o São Paulo precisava vencer o Goiás para ficar muito mais próximo do título, sem depender de nenhum resultado. Porém, com a derrota do Goiás por 4-2, o São Paulo perdeu 3 posições e o Flamengo chegou na liderança pela primeira vez. Cruzamento feito pelo Yarley, chega com perigo lá pela esquerda, o Léo Lima. Vitor dominou, encarou o Júnior César, bateu pro gol! Gol! Vitor do Goiás! E um golaço de... Eu sei que o juiz tem anulado o gol. O Caio me cutucou e mostrou o gol do Sport, né, Caio? Gol do Ciro, a não ser que o juiz tenha anulado. Isso, mas que você me cutucou e mostrou. Vem embora o time do Goiás! Gol! Vitelli do Goiás! O time goiano vira o jogo no Serra Dourada. 16 no lugar do Rodrigo, zagueiro número 4. Olha o cruzamento que vem lá da direita com o Vitor. Chegou Fernandão, tocou de cabeça. Gol! Fernandão do Goiás. O contra-ataque do Goiás era o grande perigo que o São Paulo sofria. Bola lançada na direita, um cruzamento longo do Vitor. Alto, pega o Fernandão nas costas do Renato Silva. Fernandão testa pro fundo do gol. Terminada que vai pra cima, não vai. O São Paulo pode até não ser campeão. Tá jogando direito. Pode até não ser campeão, mas pra perder o adversário tem que jogar muito. Olha que golaço! Léo Lima, o gol do Goiás! Fecha a cara o Ricardo Gomes. Abre um sorriso o torcedor do Goiás. Com o gol do Léo Lima, sorriem os torcedores adversários do São Paulo. Léo Lima decidindo a parada individualmente também. Foi tirando de 2 adversários. Pegou com rara felicidade na bola. Manda pro fundo do gol. E chegamos na última rodada do Brasileirão, com o Flamengo na frente, o Internacional em primeiro,
segundo, o Palmeiras em terceiro, o São Paulo em quarto. Ambos estavam disputando o título e um sai vencedor. Bom, o Flamengo precisava vencer o Grêmio para ficar com o título. E o Internacional precisava vencer o Santo André para ultrapassar o Flamengo. O Palmeiras precisava vencer o Botafogo. E o São Paulo precisava vencer os adversários e ganhar a partida. Bom, no início das partidas o Flamengo começou a pressionar o Grêmio. Aí de surpresa o Grêmio abriu o placar. E a situação ficou assim: o Internacional sendo campeão, o São Paulo em segundo, o Flamengo em terceiro e o Palmeiras em quarto. Bom, o Internacional estava ganhando a partida, o São Paulo estava também ganhando mais uma partida em casa, e fora de casa o Palmeiras estava empatando por enquanto pelo Botafogo. Bom, e nessa situação, no final do primeiro tempo, o Internacional era o campeão brasileiro. E no início da partida, o Flamengo começou a pressionar o Grêmio. Inclusive, o Grêmio começou a ter vários jogadores reservas e não ter nenhum titular, sem os outros titulares. Bom, o Flamengo ficou no 1-1 com o Grêmio. Até na metade do segundo tempo, o Ronaldo Angelim vira a partida e o Flamengo era hexacampeão brasileiro. Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet. Levantou. E os outros jogos, o Internacional goleou o Santo André por 4-1. O São Paulo goleou o Sport por 4-0. E o Palmeiras, que perdeu para o Botafogo, perdeu o título. Inclusive o Cruzeiro ganhou de 2-1 para o Santos. E o Cruzeiro passou o Palmeiras. Mesmo perdendo o título, o Palmeiras perdeu o G4, ou seja, o Palmeiras não estava classificado pela Libertadores. Perdeu o título e perdeu tudo mesmo. E no final ficou assim: o Flamengo campeão, o Internacional vice-campeão, São Paulo em terceiro e o Cruzeiro em quarto. Ambos vão disputar a Libertadores de 2010. E os rebaixados são Coritiba, Santo André, Náutico e Sport. Ambos vão disputar a Série B. Aí você me pergunta: poxa, Matheus, o que aconteceu com o Fluminense, mano? O que aconteceu? Como ele se escapou? Bom, na 28ª rodada, o Fluminense ficou 10 partidas sem perder e conseguiu ganhar 6 jogos. E os resultados vindo, alguns times de cima da tabela começaram a se despencar, inclusive Coritiba. O Fluminense na última rodada chegou na 15ª posição. E o seu adversário era o Coritiba, que estava na zona de rebaixamento, que o Coritiba estava jogando em casa no contra o Pereira. Bom, o Fluminense abriu o placar e no segundo tempo o Coritiba empatou o jogo. E também teve várias pressões de cada lado. O Coritiba perdeu várias chances. Nessa situação, com um empate, o Coritiba estava sendo rebaixado. Aí no final foi assim: Coritiba 1, Fluminense 1. E o Fluminense, inesperavelmente, o Fluminense saía da zona de rebaixamento e permanecia na Série A. E no final o Coritiba foi rebaixado. Que muitas torcidas do Coritiba revoltaram e começou a um quebra-pau enorme com a revolta do time, que inclusive era o centenário do Coritiba. E as premiações, o artilheiro do Brasileirão foi
o Adriano e o Diego Tardelli do Atlético Mineiro. Bom, ambos fizeram 19 gols. E o melhor goleiro foi o Victor. Bom, mesmo não ajudado com a classificação do Grêmio para a Libertadores, o Grêmio ficou na metade da tabela indo para a Copa Sul-Americana. Bom, e a escalação do Brasileirão ficou 3 jogadores do Flamengo, 2 jogadores do Internacional e 2 jogadores do Palmeiras. Bom, mas quem leva melhor nessa escalação é o Flamengo, porque tem 3 jogadores do Flamengo, um a mais do que o Palmeiras e o São Paulo e o Internacional. Bom, então é isso, gente. Eu espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo falando sobre o Brasileirão de 2009. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Comente o que você achou, se achou legal esse tipo de vídeo, tá bom? Já deixe seu like insano, que é muito importante mesmo, tá? E me ajude a chegar a 1000 inscritos, que é importantíssimo, tá? Então é isso, gente. Bom, até mais e fui! Vai para Vitor, do Grêmio. Bruno, tem explicação? Bruno deixando os campos chorando. Tem explicação essa derrota, Bruno?